Quantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra. Amém, graça e paz. Boa noite. Vou dar alguns avisos inicialmente. Próximo domingo é o Dia das Mães, né? Pelo menos iremos comemorar o Dia das Mães no domingo, né? E aí eu já aviso as mães que aqui estão, até os filhos que estão sem mãe aí, se preparem, porque domingo nós pretendemos fazer uma homenagem às mães. É uma surpresa, então as mães que estão aí venham, convide outras mães, para que nós possamos fazer essa homenagem, né? E com isso estaremos abençoando toda a família, toda a igreja. Acho que é somente isso mesmo. Abra sua Bíblia. Em Marcos, Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Verso 25. Que diz o seguinte: Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Amém. A cura da mulher hemorrágica, ou a mulher com fluxo de sangue. Inicialmente nós temos aqui a descrição da doença. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Essa matéria do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, ela está disciplinada no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 15, a partir do verso 25. E ali diz basicamente que naturalmente está tratando-se de uma mulher judia, que uma mulher nessa condição, quando ela continuasse a perder sangue após as suas regras normais, lá no Antigo Testamento, a prescrição, e eu acredito que a lei mosaica, ela dá uma orientação praticamente natural, né? Que a mulher, ela se tornaria imunda, né? Na época da sua menstruação, ela estaria imunda. E que, no entanto, o tratamento que ela deveria adotar seria o seguinte: ela deveria lavar as suas vestes com água, e depois ela deveria lavar o seu corpo com água. Então lavava as vestes,
lavava o corpo, era um processo de purificação. E aí ela passaria 7 dias em separado, e depois ela ficaria curada. Então ela deveria levar ao sacerdote 2 rolas ou 2 pombinhos. E o sacerdote iria oferecer àqueles animais um sacrifício pelo pecado e outro para o holocausto. Observando essa orientação da lei de Moisés, no caso desse tipo de enfermidade que essa mulher tinha, eu percebo que é uma orientação praticamente natural, né? Uma higiene corporal. Higiene na roupa, porque primeiro lavava a roupa com água limpa, e depois higiene no corpo, lavava o corpo com água limpa, e aí passaria 7 dias separado. Eu acho interessante que aqui em Israel não tinha médico. Essa questão da saúde pública, quem cuidava eram os sacerdotes. E aí eu creio que Deus mesmo, que estava no meio do povo de Israel, ele agia mesmo nessa maneira natural de curar aquela mulher através desse tratamento simples, que no caso aqui era a água limpa, né? Lavando a roupa, lavando o corpo, se separando 7 dias. E depois a necessidade dela se apresentar ao sacerdote para oferecer um sacrifício para Deus, né? No caso aqui 2 rolas ou 2 pombinhos, era sacrifício de pessoa pobre, né? Qualquer um poderia oferecer esse sacrifício, porque era barato. Acredito que essa mulher, como era uma mulher judia, creio que ela era uma mulher judia, deve ter feito isso. Mesmo assim ela não foi curada. Mas aqui, e aqui vai descrever aqui o sofrimento que ela passou por causa dessa doença. No verso 26 diz assim: que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, como não havia médico em Israel, esses médicos que ela consultou aqui, provavelmente eram médicos gregos, né? Porque já na Grécia havia médicos. Tanto é que o chamado pai da medicina, Hipócrates, aproximadamente 400 anos antes de Cristo, que ele viveu. Então, esses médicos que essa mulher consultou, né, eram provavelmente médicos gregos, porque dentro da cultura judaica não tinha médico, porque as prescrições que eles seguiam para a cura de doenças eram relativas eu diria assim, até higiene, uma questão de higiene, né? Já se sabe hoje que a higiene é um dos fatores principais da saúde. Tanto é que povos civilizados, eles são extremamente limpos, enquanto que povos mais barbarizados são sujos, né? Aí aqui nós podemos até tirar a lição, né? Nas nossas casas, se as nossas casas forem uma casa higienizada, limpa, com todos esses cuidados de higiene, creio eu que há menos possibilidade de haver doença. Enquanto que aquelas casas bagunçadas, que é sujeira para todo lado, há mais possibilidade de haver doença. Então, a orientação de Deus para Israel era tomar esses cuidados higiênicos. Eu acho que inclusive envolvia fé, porque para obedecer o que Deus mandou tem que ter fé. Eu acredito que essa mulher, é possível que essa mulher tenha feito tudo isso. Agora, por que ela foi curada eu não sei. E aí ela foi buscar os médicos gregos, né? E hoje nós estamos vivendo numa cultura que tem muita influência grega. E nós também confiamos muito na medicina, né? A tendência nossa do ser humano é confiar na medicina. Até porque muitas vezes não tem saída, né? Eu confio na medicina, ou então não tem alternativa. Mas essa mulher, eu acredito que ela já tinha tentado todos os meios naturais de cura, a cura natural, né? Por meios naturais, tanto a cura lá em Israel, que era baseado na higiene de lavar com água tanto a roupa quanto o corpo, coisa que hoje é elementar, né? Depois dessas descobertas sobre a microbiologia. Ela tinha tentado tudo isso, e tinha tentado a medicina convencional,
que naturalmente naquele tempo ainda era muito elementar, mas ela não tinha sido curada. Diz o texto que ela foi pior. Já imaginou isso? O tratamento, a pessoa fica pior com o tratamento? Tem alguma coincidência nisso aqui? Mas a gente dizer assim, ela gastou tudo que ela tinha, né? Aí vem aquele negócio que a gente foi falado aqui já hoje, né? Que às vezes a gente confia assim, rapaz, quem tem dinheiro tem mais condições de ter o melhor tratamento e sobreviver de uma doença dessa. Porque a mulher perdendo sangue diretamente, 12 anos que ela perdia sangue, devia sofrer de anemia já, né? E naturalmente a pessoa perdendo sangue, ela vai acabar morrendo. Não sei como é que ela resistiu 12 anos perdendo sangue direto. Mas aí eu acredito que para nós sermos assim, moderados, né? Não sermos fanáticos, nós devemos ter um equilíbrio entre usar a medicina natural. Eu falei aqui da higiene, tem muitas outras maneiras, né? Que lá no Antigo Testamento há muita orientação. Estou falando especificamente de Levítico 15, porque lá fala especificamente do fluxo, né? E fala também do fluxo que sai do homem e o fluxo que sai da mulher. E toda essa orientação de higiene, de limpeza para a saúde está lá, descrita lá em Levítico, né? Há também os dois grandes capítulos, o capítulo 13 e 14 de Levítico, fala exclusivamente da lepra. Tanto lepra na pessoa, quanto lepra na casa, né? E são dois grandes capítulos que dão minuciosas instruções como é que os sacerdotes deveriam proceder, e o povo de Israel, para combater essa doença. E aí, eu acredito que nós devemos, dentro do equilíbrio, né? Dentro da razão, da racionalidade, né? Do bom senso, usar a medicina natural. E também a medicina convencional. Por que não? Quantos de nós já fomos abençoados com a medicina convencional? A questão é não confiar demais. Tá? Eu estou dizendo, cuidado para não confiar demais. Porque ser humano é ser humano, né? Só Deus é perfeito. E foi o caso dessa mulher aqui. Ela lançou mão de tudo que ela tomou conhecimento para ser curada e não foi. Nada resolveu. Foi pobre. E aí não tinha mais dinheiro. Só que existe uma coisa chamada da cura sobrenatural. A cura sobrenatural. Eu sei que alguns chamam assim, a cura divina. Mas eu acredito que toda cura é divina. Embora nem toda seja sobrenatural, né? Ou vocês acham que quem foi que colocou o remédio nas plantas, nas árvores, nas folhas? Né? Lembra que na doença de Ezequias, Deus mandou o profeta Isaías falar para ele colocar um emplasto de figo sobre a úlcera que havia nele? Ou seja, ali Deus usou um meio, né? Então creio que Deus usa medicamentos, porque foi Deus mesmo que colocou o remédio nas plantas. E toda a indústria farmacêutica mundial, ela extrai o remédio das plantas, né, que Deus colocou lá. Então, eu creio que toda cura, ela é de Deus, é Deus que cura. Usando meios, né? Usando meios. É que Ele mesmo criou. Agora, a cura sobrenatural, ela já dispensa medicamento. Pelo menos nesse caso aqui. Eu falei do caso de Ezequiel, não dispensou, foi o meio termo, né? Porque Deus também pode usar medicamento. Mas nesse caso aqui, que nós estamos vendo aqui, Deus agiu diretamente. Então, não podemos perder de vista essa dimensão da saúde humana, a cura sobrenatural realizada por Deus. E nós temos que aprender como receber a cura da parte de Deus. E naturalmente Deus deixou as orientações na sua palavra para que nós possamos ser curados de maneira sobrenatural. Então, essa questão aqui da cura sobrenatural, ela envolve uma coisa chamada de fé. É por isso que Jesus termina essa história, Jesus dizendo assim: filha,
a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Tudo que essa mulher fez aqui em direção a Jesus envolve a palavra fé. Vamos ver aqui no texto. Verso 27. Olha. Ouvindo falar de Jesus, e aqui eu quero dizer o seguinte: ouvindo falar de Jesus, são duas coisas. Uma coisa é a fé, a outra coisa é a graça de Deus. É por isso que o texto de Efésios diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Então é a fé nossa e a graça de Deus. Quando junta a nossa fé com a graça de Deus, acontece, né? No caso lá de Efésios é a salvação, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Neste caso aqui nós poderíamos dizer assim: pela graça sois curados por meio da fé. Então a primeira coisa que aconteceu com essa mulher foi o seguinte: ouvindo falar de Jesus, aí a gente lembra de Romanos capítulo 10, diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Algumas versões têm a palavra de Cristo, mas é a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo é a mesma palavra. Então, a primeira coisa que essa mulher fez foi, ouvindo falar de Jesus, alguém falou de Jesus para ela, não sabemos quem foi, mas eu entendo o seguinte: a visão, o panorama de toda a Bíblia é assim: Deus trazendo a sua graça para perto do homem, ao alcance do homem. Porque, tipo assim, vamos a Jerusalém, porque a cura está lá em Jerusalém, a salvação está em Jerusalém. Se fosse assim, pouca gente iria, só quem tivesse muito dinheiro mesmo, né? Mas Deus, e Deus fez assim, olha, Deus estava no céu, aí Deus trouxe para a terra a sua presença. Eu creio que é Êxodo 25, verso 8, diz assim: farão um santuário para que eu habite no meio deles. Quando Deus estava dando orientação para Moisés fazer o tabernáculo. E aí eles fizeram o santuário para que Deus habitasse no meio deles. Então Deus desceu do céu para a terra para que os seres humanos tivessem acesso a Ele, porque senão o ser humano teria que subir ao céu, como talvez a Torre de Babel foi nessa direção, né? Então, e aí eu digo, toda a orientação, toda a doutrina do Antigo Testamento é assim: Deus veio para a terra e Ele habita no meio de um povo chamado nação de Israel. Tanto é que quando eles terminaram de construir o tabernáculo, a presença de Deus encheu o tabernáculo, uma nuvem. E quando eles terminaram de construir o templo de Jerusalém, a presença de Deus encheu o templo, uma nuvem, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiram se manter em pé. Ou seja, Deus desceu do céu e veio morar na terra. Só que Ele veio morar no meio do povo de Israel. E enquanto Israel peregrinou, era móvel, o santuário era móvel. Deus habitava naquele santuário móvel que era o tabernáculo. Quando Israel se fixou na terra prometida, a terra de Canaã, a casa de Deus passou a ser em Jerusalém o templo de Salomão. E a presença de Deus foi morar naquele templo lá em Jerusalém. E aí, se você for olhar, tanto no livro de Reis como no livro de Crônicas, as nações vinham a Jerusalém, os reis das nações vinham a Jerusalém para buscar a presença de Deus. A rainha de Sabá, ela veio da Etiópia. Aí Sabá é a capital da Etiópia. Flávio José diz isso. Então, eles vinham dos confins da terra para Jerusalém, porque Deus estava em Jerusalém. E aí, eu ia até usar uma palavra difícil aqui, mas deixa para lá. E aí o que acontecia? Aqui no Brasil, o presidente do Brasil poderia ir a Jerusalém. Quem tivesse condição ia a Jerusalém, porque Deus estava na terra, ao alcance das nações. E diz lá que vinha gente de todas as nações para Jerusalém, que eles eram atraídos pela sabedoria de Salomão, porque Salomão tinha a sabedoria de Deus na vida dele.
E eles traziam os seus presentes, né? Eles traziam ouro, prata, vasos de ouro e todo tipo de presente, como a rainha de Sabá trouxe muitos presentes, né? Isso é o Antigo Testamento. Agora, quando chega no Novo Testamento, o Deus que trouxe a sua presença para Jerusalém, ele disse assim: vou facilitar mais. Agora, em vez das pessoas virem de todas as nações para Jerusalém, agora eu vou mandar a minha presença para todas as nações. Por isso que quando eu leio o livro sobre missões, alguns missiólogos dizem assim: Israel falhou porque não levou a doutrina de Deus para as nações. Não concordo. Israel não falhou. Israel falhou, mas não por não ter levado a mensagem de Deus para as nações. Não era a missão de Israel levar a mensagem de Deus para as nações. Não era. A função de Israel era manter a presença de Deus no meio deles. Essa era a função, manter a presença de Deus no meio deles. Porque aí as nações poderiam ir a Jerusalém para onde Deus estava. Israel falhou por não ter mantido a presença de Deus no meio deles. Então as nações não poderiam ir a Jerusalém para buscar Deus porque ele não estava mais lá. Basicamente, idolatria, né? Adorou outros deuses e quebrou o primeiro mandamento, que é do decálogo: não terás outros deuses diante de mim. Agora, chega no Novo Testamento, Deus disse: vou facilitar mais ainda agora para o ser humano. Em vez deles virem a Jerusalém, aonde eu estou, eu vou levar a minha presença para as nações, para ficar mais fácil ainda para eles. E aí agora, no Novo Testamento, Deus veio morar dentro do ser humano aqui, ó, dentro do corpo humano, né? Agora, o tabernáculo no deserto era uma figura do corpo humano, porque agora a habitação de Deus é dentro do crente. Por isso que Jesus falou para os seus 12: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, todo mundo. Aí Deus disse assim: olha, abre uma igreja lá no Calafate para facilitar para o povo do Calafate, porque o povo do Calafate não precisa ir lá para o centro, numa igreja lá, talvez até numa mega igreja, né? Leva a minha presença lá para perto deles. Eles não precisam nem ir de carro para facilitar. Veja Deus facilitando as coisas. E a presença de Deus dentro do crente, né? Dentro do crente, ou dentro da igreja. Quando a igreja se reúne, a presença de Deus está na igreja. O templo é a igreja toda, mas um crente só já é um templo móvel, onde a presença de Deus está dentro dele. Aí o que acontece? E Jesus disse: pregai o evangelho a toda criatura. A missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Pode ser que ninguém se converta, mas essa não é a função da igreja, não é converter ninguém. É pregar o evangelho a toda criatura. Quem vai converter é Deus. E aí essa mulher aqui, ouvindo falar de Jesus, o mundo todo precisa ouvir falar de Jesus. Isso é missões, né? Evangelismo de escopo mundial. E aí vem a questão, irmãos. Vocês acham que alguém no Brasil nunca ouviu falar de Jesus? Será que tem algum brasileiro que nunca ouviu falar de Jesus? Será que assim, nos mais remotos rincões do Nordeste, dentro da floresta amazônica, nas tribos mais primitivas de índios, será que tem pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? Não sei, se tiver, precisa ouvir. O certo é que essa mulher aqui, ela ouviu falar de Jesus porque alguém falou de Jesus. Deus mandou o seu filho, e aí, à medida que Jesus foi fazendo os milagres, ele ia ficando famoso, né? Eu creio que é Lucas que repete umas 4 vezes seguidas, no início do evangelho, que Jesus ia ficando famoso, a sua fama ia se espalhando. A mulher ouviu falar de Jesus. Aí vem a questão. Aí eu vou dizer para vocês aqui, irmãos, toda a questão aqui dessa mulher aqui é o seguinte: o problema não é ouvir falar de Jesus. O problema é você ouvir falar e você crer naquilo que você ouviu. Porque você ouvir falar, quase todo mundo já ouviu. Agora, e a pessoa crê? A questão toda é crer.
E crer é fé. E fé é conosco, é a nossa parte. Deus, Ele vai trazer, como já trouxe, a sua presença, a sua palavra, bem para perto de nós, ao nosso alcance. Agora, a resposta, isso é graça de Deus. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus é facilitar o máximo para o ser humano, a presença dele ficar bem perto de nós, na nossa porta. Alguns até na sua própria casa. Deus trouxe a sua presença ao alcance do ser humano. Só que não é suficiente, porque tem que ter a fé, e a fé é a parte humana. O ser humano tem que crer, ele tem que acreditar, ele tem que ter convicção que aquilo que ele ouviu é verdade, porque só acreditando no que ele ouviu, ele vai se mover para fazer algo. Por isso que dizem geralmente assim: a fé é dinâmica, ou seja, a fé nos move a fazer alguma coisa, porque senão a pessoa não creu. Então essa mulher, ouvindo falar de Jesus, ela ouviu falar. Muita gente ouviu falar de Jesus. Aí acontece que ela ao ouvir falar, a resposta dele foi o seguinte, ó. Veja só, verso 28. Porque dizia, ela dizia para ela mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Irmãos, veja só, isso aqui era dentro do coração dela. Era ela falando com ela mesma. Isso aqui era a fé dela, né? Ela tinha convicção. Porque ela poderia ter dito assim: isso aí que eu estou ouvindo desse Jesus aí, esse é um exagero, não acredito. É coincidência essas pessoas que estão curadas aí. É por acaso. Ela seria curada de qualquer maneira. Mas só que ela creu. E ela creu com tanta convicção que ela dizia para ela mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Eu acho que ela ficava dizendo para ela: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Se ela tivesse ficado só nisso aí, não teria acontecido nada. Mas, por enquanto, ela está demonstrando que ela creu no que ela ouviu a respeito de Jesus, que ele curava. Ela fez mais, né? Verso 27, voltando. Veio por detrás. Ou seja, ela se deslocou de algum lugar, né? Porque aqui nós já vemos essa mulher no meio da multidão. Veio por detrás. Entre a multidão. É aqui que é um problema sério, porque se formos ler lá em Levítico, uma mulher nessa condição hemorrágica, fluxo sanguíneo, ela era imunda. Quem tocasse nela ficaria imundo também. O texto lá de Levítico diz: quem tocar nessa mulher que está com fluxo sanguíneo ficará imundo e terá que se submeter a um processo de cura, porque ficará imundo também. Ou seja, provavelmente ela estava disfarçada no meio da multidão para ninguém perceber que ela estava com esse problema. É muito parecido com hoje, né? Hoje nós temos contato com muita gente por aí, mas nós não sabemos quem está contaminado com o vírus. Não sabemos. E eu acho que a maior parte das pessoas não tem coragem de dizer. Por isso que eu digo, só Deus pode nos livrar. Porque ninguém sabe quem é que está com o vírus. Eu acho que a maioria, né, ou tem vergonha de dizer, tem medo de dizer, né? Então, nós temos que nos precaver e confiar em Deus. Então diz aí: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Quem é que está com o vírus? Essa palavra veste aqui às vezes está traduzida por manto, eu acho que a maioria, né? Alguns acham que é um chale. Tem medo de dizer. Eu ouvi até alguém dizer que era o talit. Ouvindo falar de Jesus, veio por eu detrás, tenho comprovação disso, entre né? a multidão, O talit era aquele sua chale veste. de oração que o judeu usava para orar. Quem é que está com Mas o vírus? podia ser. Que às vezes está traduzida por manto. Ela tocou na orla da sua veste. Agora, o que levou essa mulher a fazer isso? Fé. Por isso Jesus disse, né? Tem ânimo, filha. A tua fé te salvou, vai em paz. Jesus não disse assim: eu te salvei.
salvar e curar, às vezes são o mesmo significado, né? Então a salvação inclui a cura? Às vezes sim, pode ter uma teoria aí que eu acredito que é certa, que a palavra grega para salvação, ela inclui a cura, o bem-estar geral, né? Então, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Essa mulher creu. Só que tem uma questão aqui, que é assim: quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela diz assim: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Aí de repente, Jesus estava no meio da multidão. Jesus parou e perguntou assim: quem me tocou? E aí os discípulos que estavam mais perto disseram assim: mestre, a multidão te aperta e te oprime, como é que dizes tu, quem me tocou? Ou seja, está todo mundo tocando em ti. Por isso que o tema dessa mensagem é o toque da fé. Estava todo mundo tocando em Jesus ali, mas os que tocavam em Jesus tocavam sem fé. Era a multidão amorfa, não tinham fé e não acontecia nada. A graça de Deus estava ali presente na pessoa de Jesus, mas só a graça de Deus ao nosso alcance não é suficiente. Tem que ter a nossa resposta, é fé, que nos move a fazer algo. Então, no meio de toda aquela multidão, muita gente tocava em Jesus e não acontecia nada. Só que a exceção foi essa mulher. O toque da fé, quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi instantaneamente curada. Aí Jesus disse assim, é interessante, só Lucas registra isso, aqui estou em Marcos, mas só Lucas registra isso. Diz assim: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Jesus falou. Ora, ela não tocou em Jesus, tocou nas suas vestes. Só que sabemos que o poder de Deus, que é o poder do Espírito Santo, estava na vida de Jesus. Só que estava na vida de Jesus, mas o poder do Espírito Santo é misterioso. Ele pode passar para as vestes. Como ela tocou só nas vestes de Jesus, ela foi curada assim mesmo. Aí Jesus disse: senti que de mim saiu o poder. Ou seja, aqui dá a impressão que o poder do Espírito Santo seria como uma espécie de energia elétrica, né? Todo mundo vai tocar na energia elétrica com um pauzinho, mas só que a madeira não é boa transmissão de eletricidade. Mas alguém que tocar ali com fio de cobre vai ser eletrocutada, né? Porque é bom condutor de energia elétrica. Essa mulher tinha fé, e só ela, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, saiu de Jesus, passou para a roupa e curou a mulher. É interessante que Lucas, no capítulo 5, quando ele fala da cura do paralítico de Cafarnaum, o que é 5,17, ele vai dizer assim: que naquele dia estavam muitos escribas e fariseus ali, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Existe um poder literal do Espírito Santo que cura, né? E esse poder estava em Jesus, e passou para a roupa dele. E a mulher que tocou com fé foi curada. Talvez seja por isso, irmãos, que muita gente não é curada, né? Porque falta fé. Aí eu digo aqui, eu não vou querer aqui ser nenhum demagogo e dizer que a culpa é de quem não tem fé, porque existem muitas coisas misteriosas a respeito dessa questão de ter fé. Não é fácil ter fé, né? A maior parte das pessoas que diz que tem fé talvez não sabe nem o que é fé, a fé verdadeira mesmo. Aliás, existe inclusive determinados ensinamentos do Novo Testamento que diz que a fé é dada por Deus, né? Efésios mesmo: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então até a fé, de repente, pode ser uma manifestação da graça de Deus na nossa vida. Então quem tem fé não deve condenar os outros, né? Porque não tem. Agora, quanto está em nós, porque aqui tem muita coisa da Bíblia que a gente não pode entender mesmo,
né? E ninguém vai debater por isso, mas o quanto está em nós, nós devemos nos esforçar para crer. Eu acredito que a fé dessa mulher derivava do sofrimento dela. Ela já tinha sofrido tanto, ela estava assim no desespero, já tinha apelado para tudo. A única tábua de salvação era Jesus. Então ela foi com tudo, né? E aí eu digo aqui, somente Lucas diz que a mulher, vendo que não podia passar despercebida, ela voltou no meio da multidão e prostrou-se aos pés de Jesus, diante de todo o povo. Ela contou o que tinha acontecido. Só Lucas registra isso, olha. Diante de todo o povo, ela contou o que tinha acontecido, como ela tinha sido curada. Aí foi o que Jesus disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ou seja, ela ia sair de fininho, do meio da multidão, ia para casa e não ia falar para ninguém. Não sei se por vergonha, por timidez, por incredulidade, sei lá. O certo é que Jesus praticamente obrigou que ela voltasse, né? A constrangeu, né? E ela dissesse diante de toda a multidão como é que ela foi curada. Por quê? Por isso que Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aquela cura tinha que glorificar a Deus, e só glorificaria se o povo soubesse. Tenho certeza que naquela hora o povo glorificou a Deus, glorificou o seu Filho Jesus Cristo pela cura daquela mulher. Será que tem alguém aqui hoje que crê? A fé é dinâmica, né? Deve nos mover. Então, eu vou pedir que os irmãos fiquem